Muito bem, que bom que você está aqui com a gente falando hoje sobre esse assunto interessante. A gente precisa analisar um pouquinho, o Dr. César falou da importância de gastar tempo, pensar como é que você tem encarado aí os seus problemas, está no impulso ou de repente está muito reativo, e aí, como é que tá? É importante você pensar um pouquinho sobre isso e a gente convidou vários de vocês para falar isso pra gente. Dr. César, chegou aqui algumas perguntas. Eu vou trazer a primeira, que está aqui na nossa tela agora, que é da Grazi. Narcisismo seria um mecanismo de defesa ou desvio de conduta? Ui, pegou forte aí a Grazi, hein? Boa pergunta, obrigado pela sua participação. Não é um mecanismo de defesa. Serve de defesa, mas não é um mecanismo. Narcisismo, inclusive tem um transtorno. É um transtorno narcisista. O que é narcisismo? É uma pessoa que ela tem 20 antenas parabólicas ligadas para ela mesma. Ela quer aparecer, né? O nome vem de um mito, né, da Grécia Antiga, que era o Narciso, que ele se afogou porque ele estava se adorando, foi no lago e olhou o reflexo do seu rosto e ali ele ficou apaixonado por ele mesmo, tal. Então, narcisista é a pessoa que só pensa nela, quer se endeusar, ela é super sensível por qualquer crítica que faz contra ela. É um transtorno, é um sofrimento, é uma imaturidade, não é uma defesa. É realmente pode até ser uma defesa no sentido de que a pessoa, enquanto ela não conseguir amadurecer, ela fica usando esse papel. É um script, é um papel que a pessoa usa por conta de traumas lá do seu passado, né? Mas não é um mecanismo de defesa como o clássico que a gente citou aqui, né? Muito bem, muito bem. Olha a próxima pergunta na tela, agora para o Dr. César ajudar o Fábio. Seria possível moldar os mecanismos de defesa em benefícios saudáveis? Inteligente a pergunta. Sim, é o que a gente falou aqui, né? Então, quando, por exemplo, vou usar o exemplo da própria negação, né? Quando a pessoa, você recebe uma notícia triste, seja a demissão do emprego, seja a morte de alguém que você amava. Então, naquele momento ali, é normal, como eu falei, é um amortecedor da alma. Então, até um certo ponto, a gente usa esse mecanismo para poder nos defender daquela dor que, naquele momento, é insuportável, né? Então, até aquela psiquiatra americana, Elizabeth Kubler-Ross, que ela estudou sobre o processo da morte, né? Das doenças terminais, aquelas 5 fases que a pessoa passa, que começa com a negação e vai terminar lá com aceitação. Então, quando a gente vive uma situação muito dolorosa, não é anormal usar esse mecanismo de negação para poder a gente lidar com aquela situação. Quando a gente conseguir respirar e lidar com a perda, com a notícia da perda que chegou, aí a gente começa, se a pessoa está amadurecida, se tem um ego mais estruturado, né? Se não tem um ego tão fragilizado assim, então ela consegue realmente, não, é verdade, esse laudo é meu mesmo, não, é verdade, essa ligação foi aquela pessoa querida que morreu. É importante essa pergunta do Fábio, doutor, porque nós vivemos em comunidade. Então, se você está assistindo esse programa e vai ter que lidar com um familiar passando por essa situação difícil, você tem que ser tolerante nesse primeiro momento, aceitando essa negação e ajudando ela nesse processo, então, da aceitação ali na frente, né? Isso, e é interessante que eu lembrei agora que Jesus uma vez disse para os discípulos, né? Eu tenho muita coisa para dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. Então, Jesus teve essa paciência, né, de ajudá-los a se aprontar para poder aceitar algumas verdades que ele tinha para dizer. Então, já atendi muita gente, Teru, assim, uma situação que é extremamente dolorosa é a questão de infidelidade conjugal. Então, pessoas que foram traídas, que vieram ao consultório, muito sofridas, né? Elas, homens e mulheres, mais mulheres do que homens, elas estavam, algumas vivendo assim, não aceito, não é verdade, né? Só acha que é verdade, tem todas as provas, mas ela não quer ver, ela não quer ser, porque aquilo é muito dolorido, então ela fica na negação até ela ter condições de olhar e dizer, cara, é verdade, está doendo muito e eu preciso trabalhar com isso. Muito bem. Olha a próxima pergunta aqui na nossa tela, a Silvana agora
está dizendo o seguinte: qual defesa para acabar com a ansiedade? Olha, sabe, você não tem que acabar com a ansiedade, porque você não vai acabar com a ansiedade. Só existe uma forma de acabar com a ansiedade, ou é morrendo, ou Jesus voltando para fazer nova todas as coisas. Olha só, ansiedade não é uma coisa anormal nesse mundo que a gente vive, né? A ansiedade no nível normal que eu estou dizendo. Todos nós temos uma ansiedade. A própria volta de Jesus, a gente anseia pela volta de Jesus. Então, todo mundo tem um certo grau de ansiedade, nos motiva a fazer alguma coisa, né? Uma pessoa com zero ansiedade, ela não teria essa proatividade, não teria um estímulo, não teria iniciativa, né? Agora, a ansiedade, quando ela vai crescendo, vai aumentando, aí sim, aí ela se torna uma ansiedade excessiva, uma ansiedade patológica, doentia e que perturba. Então, o que você vai fazer para lidar com a ansiedade excessiva? Bom, esse é um tema de um programa, ou de vários programas, né, Teru? Crise de ansiedade, crise de pânico, fobias e tal. Mas, em resumo, primeiro você vai olhar o que está acontecendo na sua vida. Tem conflitos mal resolvidos? Né? Tem situações que você não está sabendo resolver e que elas estão te perturbando? Então, porque ansiedade, vou fazer uma comparação. Se você pegou um vírus, né, ou uma bactéria, você está com uma infecção. A infecção, em geral, um dos sintomas que a infecção produz, seja de garganta, seja o que for, é a febre. A febre, que é aumento da temperatura, é sinal de que tem uma luta aí na imunologia, no seu sistema de defesa, né? Tem um vírus, uma bactéria e está criando uma febre. Então, quando você tem um conflito emocional, você vai ter muita ansiedade. Então, se está com muita ansiedade, como é que você vai resolver essa ansiedade excessiva? Qual é o conflito que está perturbando? É uma questão mais interna sua, você com você mesmo, ou é você com alguém, ou é as duas coisas? Então, comece a pensar qual é, talvez, o conflito pior da sua vida hoje e veja o que você pode fazer para tentar resolver esse conflito, pelo menos do que depender de você. Uau, que virada, hein, Sil? Ele falou, na verdade, para a gente baixar um pouco a guarda, baixar um pouco essa defesa e encarar de frente aquilo que talvez a gente não esteja com muita vontade de enxergar com todas as cores. Doutor César, o nosso tempo acabou, foi muito bom ter o senhor aqui mais uma vez, abrilhantando esse programa, esclarecendo tanta coisa, trazendo tantas reflexões. Obrigada, doutor, mais uma vez. De nada, bom estar aqui com você, com o pessoal de casa, né? Pois é, olha, se Deus quiser, amanhã Vida e Saúde está de volta para você. A gente vai falar aqui sobre como vencer a prisão de ventre. Olha que assunto importante. E é sempre bom ter a sua participação aqui com a gente. Então, olha, quando tem QR Code aqui na tela, manda a sua pergunta e assim a gente aproveita os especialistas aqui do Vida e Saúde. A gente vai estar lá no Telegram. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, você pode acessar o nosso canal Vida e Saúde, canal VS. Combinado? Até já!